Eu já falei para vocês em um desses vídeos aqui do YouTube que a maior frequência de ocorrência de plágio se dá por razões acidentais, mais do que de forma intencional. E essas razões acidentais, em geral, têm a ver com uma coisa que eu chamo de presunção do esclarecimento, que é o fato da pessoa achar que plágio é simplesmente copiar e colar, e porque ela não faz isso, não tem o risco de estar cometendo plágio. E isso é um equívoco, porque há diferentes formas de cometer o plágio, e é sobre uma delas que eu vou apresentar hoje aqui nesse vídeo, que é o plágio de fontes. Bom, eu sou o professor Marcelo, sou pesquisador na área da ciência da informação e tenho feito muitos trabalhos relacionados ao plágio acadêmico e estou aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Vou falar hoje sobre o plágio de fontes e para você entender do que eu estou falando, vou compartilhar uma tela aqui para mostrar para você um exemplo concreto de como isso pode acontecer. Estou usando um texto original, sem plágio nenhum, publicado pelo grupo de pesquisa do Estudo de Física, da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, liderado pelo meu amigo, professor Walter Zuccolotto, e essa contribuição científica importante saiu publicada numa revista acadêmica de relevância, então vocês estão vendo aí o título da publicação, os autores, né, a identificação e a referência correspondente a esse trabalho, que é essa que está aqui. Bom, isso é uma fonte original, digamos que eu sou pesquisador e consulto esse trabalho, e o que que eu vou ver nesse trabalho? Logo no início dele, né, a gente já encontra na introdução este primeiro parágrafo, que é um parágrafo de uma área de pesquisa muito específica dentro da física, que não é a minha área de pesquisa, mas que serve como exemplo. Do ponto de vista estrutural, o texto é muito interessante, porque você vê que são poucas linhas de texto, com diversas fontes relacionadas a este texto, sustentando o que está escrito aqui, né? Então, é uma daqueles textos, daqueles fragmentos muito bem escritos, porque a primeira linha, né, a quarta linha, você vê que tem fontes respaldando aqui o que está escrito. Esse texto faz parte da introdução, é o primeiro parágrafo do texto, que tem esses autores aqui como referência. Bom, e aí, o que, que a gente vê? Essas citações que estão aqui, numéricas, elas correspondem a essas referências que estão no final do trabalho, tá certo? Então, são as publicações que este grupo de pesquisa utilizou para fazer essa síntese, essa sumarização do primeiro parágrafo da introdução. Portanto, veja o trabalho de levantamento bibliográfico, de seleção de fontes, de leitura e aprofundamento para os autores, esses aqui, escreverem este primeiro parágrafo. Um trabalho bem grande, né, importante, que requer bastante competência e experiência acadêmica. Bom, e aí quando a gente vai ler esse texto, né, a gente dividir ele aqui para ficar mais didático para vocês entenderem, né, são 4 períodos, e aí a gente vê que em cada um desses períodos, né, que corresponde a essas fontes mostradas, existe conceitos embutidos aí, né? Tem um assunto principal, que é o assunto da pesquisa, né, que são os nanotubos de carbono, e no primeiro parágrafo, no primeiro período, está falando da descoberta desses componentes, das possibilidades de aplicação que existe. Essas aplicações podem ter, inclusive, alcance no meio ambiente, e, devido a isso, algumas externalidades podem acontecer, causando modificações biomoleculares na natureza. Daí a necessidade de se fazer novos estudos para verificar os aspectos toxicológicos relacionados a isso. Bom, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente lendo o texto e vendo as principais ideias contidas nisso. E essas ideias, elas não são espontâneas, todas elas estão fundamentadas em outras pesquisas e estudos já realizados, conforme essas citações numéricas que estão aqui no texto. O que os autores fizeram foi sumarizar, né, essas descobertas todas nesse texto introdutório. Bom, eu aqui passei o texto para o lado esquerdo agora, e como é que vai acontecer o plágio de fontes, que é o assunto desse vídeo? Bom, ele vai acontecer da seguinte maneira, né? Você nota que eu escrevo aqui um texto novo, eu não estou copiando e colando, eu reescrevi
essas ideias contidas aqui nesses períodos com as minhas palavras, portanto, não tem aqui copy-paste, mas aqui no final eu estou fazendo a mesma coisa que os autores, estou dizendo, olha, e isso que eu estou escrevendo está fundamentado nessas fontes aqui. E aí eu coloco nas referências do meu trabalho todas essas fontes que respaldariam o que está aqui, mas que dá a entender que foram fontes que eu consultei. Mas isso não é fato. Por quê? Porque quem consultou essas fontes foram esses autores aqui e não eu diretamente. Por isso que isso aqui é considerado uma forma de plágio, é uma forma de fraude autoral. Por quê? Porque eu estou utilizando as fontes de outros autores como se eu mesmo tivesse obtido e consultado estas fontes. Isso é chamado de plágio de fontes, é a apropriação indevida das fontes consultadas por outros autores. Algumas das coisas que, às vezes, nas palestras e até na sala de aula, meus alunos perguntam é, professor, mas como é que a gente identifica isso? Né? Como é que a gente percebe isso? Ou como é que alguém vai saber que eu não consultei as fontes originais e que eu estou copiando as fontes de outros autores? Isso não é tão evidente. O software, nenhum software ainda tem algoritmo para detectar esse tipo de fraude. Agora, isso é possível de ser evitado e isso é possível de ser identificado. Evitado usando um recurso dentro das normalizações, que é a citação da citação. Quando é impossível encontrarmos uma fonte original e a gente está usando aquela informação de segunda mão, a gente faz o uso de uma expressão latina na norma brasileira, que é o apud, para dizer que isso foi citado por outros autores. É a citação da citação. Tecnicamente é assim, mas é um recurso que a gente evita porque há risco de distorção da ideia original, porque a gente está pegando a informação de segunda mão. Então a gente evita fazer a citação de citação. Em casos extremamente necessários, a gente pode fazer esse uso tecnicamente conforme a norma prescreve. Agora, e como dá para descobrir isso? Olha, às vezes parece que não é algo tão óbvio, mas quando você não consulta as fontes originais, você está repetindo o que alguém disse e você, portanto, não tem domínio sobre aquele conteúdo. Se você precisar explicar aquilo numa arguição, certamente vai ter dificuldade e isso vai evidenciar que você não tem apropriação sobre o assunto. Então fica aí já um rastro de que você não é o autor daquele texto. Além disso, ocorre muitas vezes de repetir o uso de fontes, cometendo alguns equívocos, que é não ajustar de acordo com a convenção. Uma sutileza desse exemplo que eu mostrei é que ele está escrito com uma convenção que não é a brasileira. As referências feitas não seguem a convenção brasileira e está adotando um sistema francês, que é o sistema numérico de indicação de citações. Quando a gente simplesmente copia e cola as referências e usa as citações, corre o risco de reproduzir igualzinho dentro de um trabalho que a convenção é outra, por exemplo, a brasileira. E nós usamos na convenção brasileira, geralmente, o sistema autor-data, e a identificação das referências segue um padrão diferente. Então, é outro detalhe que não parece tão óbvio, mas que acaba indicando que as fontes foram copiadas. E sem dizer que, muitas vezes, as citações de alguns trabalhos podem estar equivocadas ou distorcidas, e quando se reproduz essas fontes sem consultar o original, pode estar se repetindo os mesmos erros. E um leitor mais atento que checar as fontes pode perceber que houve um equívoco aí, que o que está escrito não corresponde às fontes originais, e isso acaba evidenciando que houve reprodução de fontes de outros autores. Essas são algumas indicações, há muitas outras, mas o que é mais importante aqui é não faça plágio de fontes. Não se aproprie indevidamente das fontes de outros autores, busque as suas próprias fontes, é isso que vai dar ao seu trabalho um caráter de ineditismo, de contribuição relevante, porque vai representar um avanço em relação àquilo que vem pesquisado. Muito bem, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês no meu canal, mais uma vez assistindo um vídeo aqui sobre o plágio. Eu espero que vocês tenham gostado e desde já eu vou pedindo para vocês fazerem aquilo que é sempre solicitado. Se inscrevam no meu canal, acionem aí o sininho para receber as próximas notificações de vídeos publicados. Em breve eu espero trazer
mais contribuições bacanas para vocês sobre esse assunto e que possam ajudá-los e ser útil para a compreensão desse assunto, e assim, aos poucos, nós vamos nos qualificando para cada vez sermos mais originais na nossa escrita. Obrigado pela participação e presença de vocês aqui no meu vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.